Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de estrutura e propriedades físicas de compostos orgânicos, nossa segunda aula. Na aula passada falamos sobre a estrutura de compostos orgânicos, tá? E, nesse caso, halitos orgânicos, álcoois, éteres, aminas. E falamos sobre propriedades físicas, como ponto de ebulição, ligação de hidrogênio, a polarizabilidade, muito importante quando se tem diferença de tamanho de átomos, ponto de fusão, a sobreposição, né, da estrutura, quanto melhor a, a disposição molecular, maior a ponto de ebulição, e a solubilidade, tá, que tem a ver também com ligação de hidrogênio, tem a ver com as possibilidades de ligação de polo, Van der Waals, que são importantes também para o ponto de ebulição. E nessa aula nós vamos falar sobre a conformação de alcanos e vamos fazer a análise conformacional do etano, do butano e do decano. E aí vamos iniciar aí sobre cicloalcanos e a tensão no anel e vamos falar um pouco sobre as conformações do ciclo hexano. Bom, conformação dos alcanos. Quando consideramos a ligação sigma, né, que é a ligação simples, né, eh, ela tende a girar em torno, tá, de si mesma de forma, mas assim, a priori totalmente livre, tá, sem impedimento algum. 180 graus pode fazer um giro de 360 sem dificuldades. Isso porque por causa do carbono sp3. Então, há uma sobreposição de orbitais, né? E esses orbitais, os átomos giram em si em alta velocidade, na verdade. Então, mas existe uma disposição entre os grupos ligados ao carbono, tá? E essa, esse giro na ligação sigma, ele não é tão livre assim, tá? E aí nós vamos falar de conformações, são os diferentes arranjos espaciais que os átomos têm que resultam da rotação em torno da ligação simples. E aí, uma conformação específica a gente chama de confômoro, tá? É uma conformação específica, é um arranjo espacial específico dos átomos. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí. Então, ó, usando a fórmula em perspectiva, ó, então, por exemplo, a gente tem essa conformação ou esse confômoro aqui específico, tá? Em que nós podemos ver aqui, tá? Esses hidrogênios estão no plano, esse hidrogênio aqui, ó, essa cunha vazada está indicando que o hidrogênio está para dentro do plano e essa cunha preenchida para fora do plano, tá? E aí então, ó, cunha para dentro do plano e essa para fora. Então não há coincidência em nenhum deles nessa forma de perspectiva. E aí, então, se a gente fizer o giro de 60 graus, nós passamos a ter, tá, ó, esses dois estão no plano de lados opostos. Esses estão fora do plano para no lados opostos e aqui estão fora do plano lado oposto. Enquanto esse giro de 60 graus, esses hidrogênios estão ó, no plano, tá, do mesmo lado. Esse aqui fora do plano para trás do mesmo lado e para fora do plano para frente do plano do mesmo lado. Essa conformação a gente chama ela de alternada, enquanto a segunda é de eclipsada, aquela ideia de que se você olhar para frente, você acaba não vendo, olhar para frente, você acaba não vendo os hidrogênios de trás, porque o da frente eclipsa o de trás, como um eclipse lunar, um eclipse solar. Por cavalete, ó, a gente pode ver aqui, ó, olhando de frente aqui, ó, esse hidrogênio não eclipsa nenhum hidrogênio atrás. Tá? Assim como esse hidrogênio não é eclipsado por nenhum hidrogênio aqui, assim como esse não eclipsa. Então essa é a fórmula alternada. Gira ali 60 graus. Agora, ó, esse eclipsa esse eclipsa esse eclipsa esse. Se eu olhar aqui, ó, de frente, tá? Então essa é a conformação eclipsada. E a projeção de Newman é bastante utilizada para fazer esse tipo de estudo. A projeção de Newman é bem simples, ela indica, tá, com essas linhas aqui, ó, tá,
o carbono da frente. Então o encontro aqui é o carbono, e aqui são os ligantes. E aí esse círculo aqui, ó, essa circunferência, indica, tá, os ligantes do carbono de trás, ó, do carbono de trás. Então é bastante usada a projeção de Newman para esse tipo de estudo. Aqui você vê claramente que os hidrogênios não estão eclipsados, tá? Enquanto o giro de 60 graus, tá, ele, para não indicar, para não eclipsar 100% e você poder perceber que atrás existe alguma coisa, então deixa um ângulo um pouquinho diferente de zero entre eles, tá? Então, mas você percebe que ah, o da frente eclipsa o de trás, ó, tá? Então essa é a conformação. Vamos usar bastante a projeção de Newman para poder estudar conformação. Então vamos lá para o etano, ó. Considerando então o etano, tá? Então tem dois carbonos e metilas nas pontas. Então, ó, essa aqui, ó, essa eclipse, essa conformação eclipsada, existe uma interação entre os núcleos dos átomos e entre os elétrons do par ligante. Isso faz com que há uma maior energia potencial quando o, o, o etano ele está na forma eclipsada. Mas daí eu giro 60 graus, ó, o que está acontecendo aqui, ó, ele está na forma alternada, a energia é baixa, aqui é uma senoidal, tá? Aí gira mais 60, aumenta, porque eclipsou. Percebe que são átomos diferentes que estão eclipsados entre si, tá? Não é esse eclipsado, não é igual a esse, mas em termos energéticos, sim. Aí mais 60 graus, alternado, baixa energia. Mais 60, eclipsado, aumenta energia. Mais 60, alternado, baixa energia. Mais 60, eclipsado. Então deu um giro de 360 graus em torno da ligação sigma, tá? Então esse é o, vamos dizer assim, a energia potencial esperada. Então nós vamos ter um máximo, tá, de energia para as conformações eclipsadas, os conformes eclipsados, e um mínimo de energia para os conformes alternados. E a diferença entre essa energia é de 2,9 kcal por mol ou 12 kJ por mol. Tá. A pergunta que você pode fazer, é possível separar esses conformes? Não, tá? A energia é muito pequena, não tem como separar. Por mais que eu baixe a temperatura, eu não consigo separá-los. Eu vou ter conformes ah, alternados e conformes eclipsados, tá? Então, mas depois você vai ver é interessante esse estudo, tá? Apesar que a gente não consegue separar os conformes, mas ele vai nos auxiliar e nos possibilitar explicar algumas reações químicas. Então, ó, essa energia, essa diferença de energia é chamada de tensão torsional, que é a tensão necessária para sair de um eclipsado para um alternado para um eclipsado, tá? Essa é uma tensão torsional. Então, o giro em torno da ligação sigma não é livre. Existe uma interação que faz com que, obviamente, ah, lembra que eu comento com vocês que a natureza ela é zen, busca menor energia? Então, num dado momento, eu sei que existe uma maior proporção de conformes alternados do que de conformes eclipsados. Isso já é um dado importante. Bom, então aqui ó, no modelo de bolas e varetas, né? Agora pensando no butano, tá? Olha o butano aqui, tá? Então, então para o butano, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora, eu preciso estudar as ligações, tá? Porque normalmente se faz isso em torno de uma ligação. Então eu posso estudar a ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu posso fazer um estudo e uma análise conformacional entre o carbono 2 e o carbono 3. Assim como eu posso fazer uma análise conformacional entre o carbono 3 e o 4, que na verdade é a mesma análise que vai ser feita entre o carbono 1 e o 2, porque no final das contas eu posso chamar isso aqui de carbono 1 sem problemas.
Então, são 2 análises que podem ser feita, ligação do carbono 2 e o 3 e o carbono 1 e 2 que dá na mesma aqui em relação ao carbono 3 e 4, tá. Então, ó, considerando o carbono 1 e o carbono 2, eu vou ter esse perfil, ó. O carbono da frente vai ter 3 hidrogênios, tá aqui, ó, CH3. Enquanto o carbono de trás vai estar ligado a 2 hidrogênios e uma etila. Olha aqui, ó, 2 hidrogênios e uma etila, tá? Então a conformação, essa é a conformação alternada e vai ser a conformação eclipsada, tá? Se nós for colocarmos isso num gráfico de energia potencial, nós vamos ter o mesmo gráfico anterior. Vai ser uma senoidal de máximos, opa, de máximos e mínimos, tá? Então, só que é claro que os máximos e os mínimos vão ser diferentes lá do etano, até porque agora nós temos um grupo grande, e esse grupo grande aumenta bastante essa tensão torsional, tá? Vai diminuir bastante a energia no alternado e aumentar bastante no eclipsado. Agora, se eu fizer o estudo entre o carbono 2 e 3, nós vamos ter todas essas possibilidades, tá? Todas essas possibilidades. Então aqui, ó, aí voltando aqui, ó, então entre o carbono 2 e 3, nós vamos ter nesse hidrogênio, nesse carbono, né, 2 hidrogênios e uma metila. E nesse carbono, 2 hidrogênios e uma metila. Então vamos lá para o outro slide. Aí, então, nós vamos ter a situação eclipsada em que as metilas vão se coincidir, além dos hidrogênios. Vamos ter uma situação alternada em que as metilas vão estar vizinhas, adjacentes uma à outra. A gente chama isso aqui de gauche, tá? É uma palavra francesa, gauche, tá? Para vizinhos aqui, tá? Gauche, próximo, tá? Estão uma conformação gauche. Girando mais 60 graus, agora nós temos metilas coincidindo com hidrogênios. É diferente em termos energéticos aqui. Aqui a repulsão é maior. Girando mais 60, agora nós temos as metilas em lados opostos. Então dizemos que essa é uma conformação anti. Girando mais 60, de novo, metilas eclipsadas com hidrogênios. Girando mais 60, de novo, ó, metila e metila, elas são adjacentes. Então esse conformer a gente chama ele de gauche, tá? E aí gira mais 60, fechando os 360 graus, eu tenho o conformer A de novo, é idêntico aqui, ó, tá? Então duas conformações gauche, que são diferentes, então por isso que não são BB, e duas conformações eclipsadas metila hidrogênio, tá? CD, CE, e a D, que é a conformação anti. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que fica o gráfico, olha ali. Então, grupos metilas mais volumosos, há uma interação maior. Olha a energia para onde vai. Aí, na conformação gauche, a energia decresce, tá? Na eclipsado, tá? Agora a gente tem metila com hidrogênio, ó, C, aumenta. Na conformação anti é onde os grupos volumosos estão totalmente em lados opostos. Então esse é o de menor energia. Aí de novo, a conformação eclipsada, tá? Só que só tem metila eclipsado com hidrogênio. A conformação gauche, de novo, agora então metila adjacente, então já há uma interação, mesmo que estejam, tá? Que elas estejam alternadas. E de novo volta a eclipsada em que metila coincide com metila. E aqui então nós temos novas energias aí, tá? Torsionais, ó. Então a diferença entre a de menor energia, que é a conformação anti, para a de maior energia é de 4,5 quilocalorias ou 19 kJ por mol. Enquanto a diferença de a conformação de menor energia para a conformação eclipsada ali, tá? Onde tem coincidindo
Metilas com hidrogênio, ó, é de 3,8 quilocaloria por mol ou 16 kJ por mol. E a conformação Gauche, a diferença é de 0,9 quilocaloria ou 4 kJ por mol, tá? Isso é importante, interessante, tá? Mas vamos fixar aqui também, ó, então, a conformação Gauche nós vamos ver mais à frente, tá? E a conformação antes também é bastante importante. Então, quando se faz análise conformacional de uma estrutura, você não precisa saber esses valores, tá? Mas é interessante imaginar um gráfico e como seria a energia, como é que ficaria esse gráfico de energia potencial, tá? Isso é bem interessante, é bem importante. Tá? Na análise entre o carbono 1 e o carbono 2, a gente teria o mesmo gráfico do etano, tá bom? E se eu fizesse com decano? Puxa, nosso gráfico ficaria complexo, né? Mas o que eu quero que vocês pensem, decano ou cadeias maiores, tá? Uma coisa importante, tá? Como a natureza ela é zen, tá? Busca menor energia, o que se espera de uma cadeia longa? Que ela seja, tá? Os grupos estejam alternados. Então, o que se espera, por exemplo, em uma cadeia longa, é que ela se organize, tá? Em termos, mas assim, mais provavelmente ela vai se organizar em zigue-zague, tá? Zigue-zague. Isso nos ajuda, inclusive, por exemplo, a estudar polímeros. Um polímero é uma cadeia muito grande com milhares de carbonos. E como é que eu vou esperar que esse carbono, como é que ele vai se organizar? Por conta desse estudo de eh, análise conformacional. Então, eu espero que uma cadeia longa, ela, para minimizar a, a, a tensão torsional que ocorre entre você ter os grupos em eclipsado ou em alternado, tá? A tendência ela vai estar em alternado. Então, essa cadeia vai se comportar assim, ó, em zigue-zague. Obviamente, quando eu falo um polímero, esse zigue-zague, por exemplo, é imaginado que ele se comporte dessa forma zigue-zague, mas não linear. É como se você tivesse essa forma zigue-zague, mas enrolado num novelo, um grande novelo, tá? Linha enrolada no novelo. Isso nos ajuda, inclusive, a entender os polímeros, tá? Então, cadeias maiores, espere conformação em zigue-zague. Então, aí para vocês, ó, desenhe todos os conformes alternados e eclipsados resultante da rotação entre o carbono C2 e C3 do pentano, tá? Então, você vai ali pegar, desenhar a cadeia do pentano e entre o C2 e o C3 faça aquilo. Então, faça essa análise conformacional. Não precisa ter valores, mas me dê ali como é que fica essa senoidal deles, tá? Então, ó, usando a projeção de Newman, escreva o conforme mais estável para os seguintes compostos. E, obviamente, o conforme mais estável é aquele que vai estar com os grupos maiores em anti. Então, o 3-metilpentano, considerando a rotação em torno das ligações C2 e C3. O 3-metilhexano, considerando a rotação em torno das ligações C3 e C4. E o 3,3-dimetilhexano, considerando a rotação em torno das ligações C3 e C4. Tá? Vamos agora para os ciclos alcanos. Tá? Daí o ciclo alcano entra a tensão no anel. E o alemão Adolf von Baeyer, né? A gente conhece a Bayer, né, como fabricante de medicamentos, então aí está aí o nome aí do fundador, Adolf von Baeyer. 1885, então ele procurou explicar o que acontece com os ciclos alcanos. E aí a explicação dele, tá, era que a tensão ocorrida nos ciclos, tá, era por causa do afastamento, tá, do ângulo deles em relação ao carbono sp3. Então, o carbono ele tinha, tá, um ângulo de 109,5, e aí então os ciclos, dependendo do ângulo e o quão afastado, tá, maior é a tensão
angular. E essa tensão faz com que os ciclos sejam instáveis ou estáveis. Então, por exemplo, numa ligação carbono sp3 cp3 sigma, há uma sobreposição no mesmo eixo, tá? Então, é o esperado. Agora, quando essa sobreposição para formar uma ligação sigma no ciclo ocorre, essa sobreposição ela é prejudicada. Não é tão boa que quando é no mesmo eixo. Perde-se o eixo. E essa sobreposição sendo prejudicada é que gera a chamada tensão angular, tá? E aí então, essa tensão angular faz com que esse ciclo ele seja mais instável, tá? Então, a sobreposição do ciclo propano é prejudicada. Então, ali o modelinho de bola do ciclo propano. Então, eles chamam esse tipo de ligação banana. O que se tem é não é uma ligação curva aqui, ó. E essa curva ela gera uma tensão no anel, tornando ele mais instável, tá? Então, aí, obviamente, ele chegou à conclusão que o ciclo pentano, tá, planar, ele tem um ângulo de 108 graus, ou seja, 109,5 para um carbono sp3, 108, ou isso aqui é o mais estável, muito próximo o ângulo. E aí, então, considerando o ciclo hexano planar, 120, ou seja, a distância, tá, a, é muito grande, de 109,5, mais de 10 graus, enquanto aqui é só 1. Então, o ciclo pentano, ele é o mais estável. Então, se a gente for para o ciclo heptano, 128,6, ele é mais instável ainda, tá? Só que tem um probleminha. Na natureza, tá? Esse não é o mais estável. E ele não é planar, assim como o ciclo hexano não é planar, assim como o ciclo heptano é planar. O que acontece é uma deformação do ciclo, tá? Para compensar outras repulsões. Porque, como a gente viu anterior, se o ciclo pentano fosse totalmente planar, todos os seus hidrogênios estariam eclipsados um em relação ao outro. E essa conformação eclipsada faz com que haja instabilidade. Então, o que acontece? Tá? É possível haver uma deformação nessa estrutura e aí diminuir, tá, esse eclipse entre hidrogênios, ele deixar ele menos eclipsado. E aí, então, o que nós temos, tá, no ciclo butano, no ciclo pentano, tá, é, na verdade, o ciclo propano não tem como, porque você tem que ter 3 pontos para formar, tá, um plano. Mas a partir de 3 pontos eu posso formar mais planos, que é o caso do ciclo butano. No ciclo pentano, ó, a conformação, então a gente chama isso de conformação, ele não é plano. Na verdade, ele parece um envelope. Essa parte aqui está para cima, então você tem essa parte como planar e essa ponta para cima, como se fosse essa ponta do envelope, tá? Então, e aí então, quais os tipos de tensão no anel que nós temos? A tensão angular, que é a diferença entre o ângulo que é feito no carbono sp3. Então, ó, a tensão ela é induzida no anel, tá? Pela diferença do ângulo tetraédrico ideal, tá? A tensão torsional, que nesse caso é pela repulsão dos elétrons. Então, a tensão torsional tem, por exemplo, nos alcanos, tá? E aí então os substituintes vai haver repulsão entre eles e os elétrons da ligação, tá? Desses substituintes adjacentes. E a tensão estérica, que é causada por átomos ou grupos próximos um dos outros e por serem volumosos, que é o que nós vimos ali na, no butano, quando uma metila encontra com a outra, ou uma metila está adjacente à outra, que é o
chamado conformero gauche, ou conformero eclipsado. Então, o volume do grupo, tá, gera essa tensão estérica. E é o que nós temos todas essas possibilidades. Qual o ciclo alcano mais comum na natureza? Tá? E ele existe numa conformação quase livre de tensões. E é o ângulo dele é 111 graus, ou seja, 1,5 graus acima. É o ciclo hexano. Ele é o mais estável, mais comum na natureza. Com o 5 também tem, tá? Mas o ciclo hexano, ele tem uma conformação, então há uma conformação aliviando a tensão aí de 120 graus e diminuindo essa conformação possibilita ângulos de 111 graus e faz com que ele seja até mais estável que o ciclo pentano. Tá? Talvez você não consiga enxergar aqui, mas esse aqui é uma cadeira. Esse aqui é o pezinho da cadeira, ó, tá vendo aqui? Ó? Imagina um plano aqui, que é o encosto ali para colocar as costas, e aqui é para colocar a cabeça. Se tivesse virado um pouquinho mais, você ia ver que é tipo uma cadeira de sol. A gente vai ver um desenho que lembra isso aí depois. Então, ó, o ciclohexano na conformação cadeira. E por que ela é tão estável? Olha ali aqui, ó, a projeção de Newman. Todos os hidrogênios estão alternados. Os grupos metilênicos que podem gerar conformação, gerar a repulsão estérica, estão alternados. E no outro também todos os hidrogênios estão alternados, tá? E o ângulo é de 111 graus. Então faz com que ele seja bastante estável, ciclo hexano, tá? Aqui no modelo de bolas e varetas, que é um pouco confuso, né? Mas melhor esse aqui, essa projeção de Newman deixa bem claro que essa conformação cadeira é o conformero mais estável. Vamos ver outras conformações para o ciclo hexano, tá? Não tão estáveis, mas essa é a mais estável. Por isso que ele é encontrado em grande quantidade, ciclos de 5 e de 6 na natureza. Ciclos menores nem tanto, ciclos maiores também nem tanto. Mesmo assim são encontrados, tá? Nossa bibliografia, Paula Bruce, volume 1, tá? E Terima Cassis Utuk Medenlarkan, tá? Obrigado pela atenção em Indonésia. Terima Kasih untuk mendengarkan. Obrigado pela atenção em indonésio. Soli Deo Glória.